Meus irmãos, a gente já está há algumas semanas, deixa eu ver quando foi que a gente iniciou essa... No dia 19 de fevereiro, foi quando iniciamos essa nova série de estudos, e trabalhamos sobre a realidade do nosso tempo, um tempo muito saturado de informações, e ficamos 3 quartas-feiras abordando a problemática do que é esse excesso de informação, né? Tanto para o nosso aspecto cognitivo, quanto também para a nossa vida, enquanto seguidores de Jesus. Só que a partir de hoje, a gente não vai falar tanto da doença, mas vai falar mais da cura, né? Se a nossa era é marcada por informação e por escassez de sabedoria, onde é que nós podemos encontrar realmente sabedoria para vivermos essa era de informação? Então, a gente vai estar, a partir de hoje, apontando fontes de sabedoria. Então, aqui, as fontes de sabedoria estarão em ordem decrescente, da mais importante, e depois vem outra e outra. Hoje a gente só vai ficar com uma. Nossa primeira fonte de sabedoria, que a gente vai trabalhar, é as Escrituras Sagradas, a palavra escrita do nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 1, vai ser o nosso texto de orientação. Salmo 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Pai, nós te louvamos por esse culto, te louvamos por chegarmos no meio da semana, e te pedimos, continua a falar conosco, abrindo a nossa mente para o esclarecimento da tua palavra, e da importância dela para as nossas vidas. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou falar o óbvio aqui. O pão, ele é um alimento universal, fundamental. É o alimento base que conduziu a humanidade ao longo de milhares e milhares de anos. Só para os irmãos terem ideia, acredita-se, segundo os estudos, que a origem do pão remonta a um grupo de caçadores e coletores chamados natufianos. Viveram por volta do ano 9000 a.C. a 15.000 a.C. A origem do pão está nesse grupo. Era um grupo de caçadores e coletores que antecederam aquilo que é chamado de período neolítico. Foi quando a humanidade desenvolveu a agricultura e a técnica da própria domesticação de animais. A evidência mais antiga que nós temos da confecção de um pão é datado de 14.400 anos atrás. Muito, mas muito antigo. Coisa boa é pegar um pão quentinho lá de Valquírio, hein, Valquírio? Aquele pão de sal, você bota aquela manteiga, como diz o pessoal, né, e come. Dificilmente alguém não vai gostar de um pão, dificilmente. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque assim como nós temos o pão como alimento base para nós, precisamos entender a Bíblia como o nosso quê? O nosso pão diário, o nosso pão de cada dia. A Bíblia, ela não pode ser vista como aquela comida especial que a gente come vez ou outra. Eu acho que quase ninguém aqui come feijoada todo dia, ou pizza todo dia, ou lasanha todo dia. Essas comidas são pontuais, são saborosas, mas elas não existem para nos nutrir de maneira ordeira. O básico é o que vai nos nutrir, é o feijão, é o arroz. Então, a palavra de Deus não pode ser uma comida especial, ela tem que ser uma comida básica, diária, da nossa alimentação. E eu acho que tem algo aqui no salmista que vai nos envergonhar. O salmista, ele diz que aquele que é feliz ou abençoado, né,
como a própria versão do Sermão da Montanha, quando Jesus diz, bem-aventurado é abençoado, abençoados são essas pessoas, quando o salmista diz, e nessa lei medita de dia, não é só de dia, ou só de noite, mas é de dia e de noite. Dificilmente a gente já medita alguma hora do dia, dado o correr do nosso dia. Mas o salmista, ele diz, ele é abençoado por fazer isso, por se encontrar encharcado das Escrituras. E hoje a gente fica encharcado de tantas coisas, de tantas informações, mas infelizmente, uma coisa que às vezes deixamos de meditar, tanto de dia quanto de noite, é a própria palavra de Deus. Quem aqui cresceu em casa, vendo algum exemplo de uma pessoa que diariamente lê a Bíblia? Alguns aqui vão ter. Eu tive esse exemplo, Lide teve esse exemplo. Quem cresceu em um lar ordeiro, né, vamos dizer assim, que não é de um cristianismo nominal, mas de verdadeiros cristãos, se você nasceu em um lar cristão, você presenciou que diariamente, ou pelo menos de forma ordeira, o seu pai ou a sua mãe lia o quê? Lia a Bíblia. Papai, por exemplo, ele ficava fora de casa de segunda a sexta, que ele trabalhava na Sucam. Mas quando ele chegava sexta-feira, era certo, tinha uma poltrona lá, ele sentava e abria a sua Bíblia. Aquilo é pedagógico. O pai lendo a Bíblia em casa, mesmo não pedindo para o filho ler, ele já está ensinando. O filho, ele percebe, aquele livro, mesmo que eu não esteja dando valor, é importante para o meu pai, é importante para minha mãe. Não sei você também aqui, se quando perdeu algum ente querido, e você pegou a Bíblia dele, e viu como a Bíblia era algo muito pessoal dele, toda grifada, marcada, com os cartões evangelísticos, ou até mesmo com alguns avisos e anotações, com um bocado de papel. Quem aqui tem uma Bíblia assim em casa de alguém? Hã? Se a gente não tem, meus irmãos, é um negócio meio que preocupante isso, né? Só para a gente... Se a gente não pegou essa geração, que nós criemos essa, para proporcionar aos nossos, isso que eu estou falando aqui, um deixar de Bíblia para aqueles que estão crescendo e vendo, olha como essa Bíblia era importante para o meu pai ou a minha mãe. Minha mãe, ela não teve escolaridade, estudou acho que até terceira série, eu acho, coisa assim, mas ela tinha um salmo que é grifado na Bíblia dela, eu tenho, que é aquele salmo, deito e me durmo, e me acordo, isso, ela gostava muito, então isso é um elemento de personalidade pessoal, que é muito bom para nós, então que a gente possa dar continuidade àquilo que nós aprendemos, e se não aprendemos isso, que a gente possa iniciar isso para as próximas gerações. Quem aqui nunca pegou aquela antiga canção, que eu acho que é da época de Jacinto, leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Aí, mas depois tem uma outra versão. Se não quiser crescer, nem leia a Bíblia e nem faça a oração. Tem muito crente que sabe a segunda versão e já vive. Ele não cresce por isso. Porque ele não lê a Bíblia. Porque ele não ora. O problema não está na igreja, não vai estar no professor da escola bíblica, não vai estar no pastor de qualquer igreja. O problema vai estar nele, por não querer se nutrir daquilo que está disponível 24 horas para ele. Se a gente fosse pegar a carreira de Jesus com os discípulos, Judas poderia reclamar de qualquer coisa, menos do mestre que ele teve, melhor de todos, mas com o coração o quê? Fechado para a própria encarnação da palavra de Deus. De nada vai adiantar nós nos encontrarmos aqui, diante da palavra escrita agora, e se nós tivermos o quê? Nosso coração fechado, nosso coração retraído. E aqui, meus irmãos, não estava nem no que eu coloquei de esboço aqui, mas eu acho que o Espírito vai conduzindo, né? A gente em algumas variações assim. Eu acho que uma coisa que precisamos aprender um pouco, no momento que a gente estiver na escola bíblica, no estudo de quarta,
ou no domingo, entender que a pregação não é para ser avaliada, que o estudo não é para ser avaliado, é a palavra para ser absorvida, assimilada. Entender que no domingo de manhã, através do professor, na quarta e no domingo à noite, Deus está falando com você, gostando ou não, sentindo um arrepio ou não, Deus ele se encontra falando. E nesse aspecto, precisamos aprender com uma tradição do cristianismo, um pouquinho mais recente, com os pentecostais. O pentecostal ele tem a pregação como a palavra de Deus comunicada para ele, e não como um momento para avaliar algo que ele concorda ou discorda. Então, nesse aspecto, nós, enquanto pessoas que vêm para a igreja para ouvir Deus falar, que a gente já comece de casa. Deus, abençoe o culto de hoje, abençoe a escola bíblica de hoje, fala através do meu professor, fala através do culto, da palavra que será exposta, prepara o meu coração, porque se não fizermos isso, como é que a gente vai querer que Deus fale conosco? Se a gente já se encontra fechado para Ele. Jesus Cristo, Ele demonstrou a importância da palavra de Deus já no próprio deserto, quando o diabo pede para Ele transformar as pedras em pães, Ele diz em Mateus 4:4, nem só de pão viverá as pessoas, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra dEle que nos alimenta e nos sustenta. E essa palavra agora se encontra estampada nesse livro aqui, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Se nós falamos que o nosso tempo é encharcado de sabedoria, não há como nós buscarmos sabedoria e nos esquecermos da fonte primária de sabedoria para nós, a Bíblia. Ela é a fonte primária. Olha o que eu estou dizendo, não é a única, mas é a primeira e a mais importante. A Bíblia, ela precisa ser o nosso fundamento e uma lente através da qual nós testamos todas as outras fontes de sabedoria, que é o que a gente vai pegar outras fontes a partir de quarta que vem. Porque, meus queridos, de que adianta nós termos gravados na nossa mente tantos versículos bíblicos, se a gente não colocar esses versículos como uma lente para enxergar nosso tempo? Mas não adianta de nada. Você tem os versículos de memória, mas quando é para enxergar os desafios do seu tempo, através dos versículos, você enxerga os desafios através das lentes que qualquer outra pessoa que não segue a Jesus acaba enxergando. Logo você está tornando a Bíblia o quê? Algo inútil, sem utilidade prática alguma na minha ou na nossa vida. A gente não pode se tornar um intelectual das Escrituras. A gente precisa vivenciar realmente as Escrituras como uma lente através da qual nós enxergamos as outras fontes de sabedoria e o nosso próprio mundo. Sabe por que a Bíblia é importante? Porque como fonte de sabedoria, ela é extremamente confiável. Porque o nosso tempo julga ter uma outra fonte de sabedoria interior. Eu vivo com base na minha verdade. E você vai viver com base na sua verdade. O seguidor de Jesus, ele não pensa assim. O seguidor de Jesus diz: eu não vivo à luz da minha verdade. Eu procuro viver à luz da verdade, que não é minha, mas veio para mim. E eu posso encontrar ela onde? Na Bíblia Sagrada. Por isso que ela é uma bússola confiável. E se nós nos esquecermos dela, nós podemos continuar sendo conduzidos por nossas bússolas interiores, que estão o quê? Descalibradas. E aí a gente acha que está indo para o norte, quando na verdade está indo para onde? Para o sul. E aí nos perdemos realmente no nosso próprio caminhar. A palavra de Deus, ela não contém somente a verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz o que para os discípulos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? Ela é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus não é uma sabedoria que surgiu nesse tempo. Não é uma sabedoria que é plantada deste tempo ou neste tempo. Ou que tem validade somente neste tempo. A verdade que é a palavra de Deus, que é essa fonte de sabedoria para nós, ela perpassa qualquer tempo.
É o que Paulo vai deixar bem claro em 1 Coríntios 2. Abra aí sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios 2. O verso 6 e 7. Olha só. Pode? Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Tem um acadêmico católico do século XX que ele diz bem assim: quem casa com o espírito da época se verá divorciado na época seguinte. Porque as coisas vão mudando de década em década, de tempo em tempo. E se a gente procura ficar atualizado com o nosso tempo, quando passar esse tempo, a gente já vai estar o quê? Desatualizado. E vamos ter que o quê? Que nos reatualizar, que nos atualizar. Ó, criando uma palavra. Corta isso aí, Bugio, dessa parte da pregação aí, que ia estar criando uma palavra que não existe. A gente vai tentar se atualizar, mas a Bíblia não, a gente não precisa disso. A gente já tem a palavra de Deus que perpassa qualquer sabedoria de um tempo. Primeira coisa que a gente aprende disso aqui: não há desculpa para nenhum de nós. Nós temos as mais diversas versões de Bíblia. É Bíblia do homem, Bíblia da mulher, é Bíblia do surfista, Bíblia para adolescente, Bíblia para criança, Bíblia com a margem para você escrever, quem gosta de anotar. Nós temos Bíblia em aplicativo, eu não sei ler, dá para ouvir. Então, se tem uma coisa que o nosso tempo não vai permitir nós falarmos, é que a gente não sabe nada da Bíblia por algum motivo. Se a gente hoje não sabe alguma coisa da Bíblia, o motivo está em mim, está em nós. Uma falta de disposição em aprender. E, meus queridos, se a gente começasse a refletir o que são as Escrituras, somente a Bíblia vai possuir o discurso autoritativo de natureza suprema para nós. Em mais nenhum outro lugar existe um discurso com poder absoluto para orientar as nossas vidas, senão a própria palavra de Deus. E não tem como a gente afirmar que nos encontramos debaixo da autoridade de Deus, não estando debaixo da autoridade da Bíblia. Não, Deus é realmente aquele que me orienta. Eu estou debaixo da autoridade dele porque eu procuro ficar submisso a ele. Mas, e a Bíblia? Não, algumas coisas eu discordo. Algumas coisas eu discordo, eu acho que não tem que seguir, não. Não se encontra debaixo da autoridade de Deus. Porque a Bíblia é o meio através do qual nós nos colocamos debaixo da autoridade dele. Porque não há como nós sabermos quem Deus é, quem Jesus Cristo é, a parte do quê? Disso aqui. Logo, se eu desconsidero isso, não há como estar debaixo da autoridade dele, ou me dizer, ou dizer que eu sou submisso ao próprio Senhor. Alguma pergunta, meus irmãos? Não, vamos seguir aqui. Outra coisa, nesse aspecto de leitura objetiva das Escrituras. Quando a gente lê a Bíblia, não é somente você lendo a Bíblia. Existe um papel do Espírito na leitura da Bíblia. E é um papel que às vezes é meio confundido. O Espírito Santo, ele não vai dar a você nenhuma revelação com base nessa palavra. Na verdade, o Espírito Santo não vai lhe dar nenhum tipo de revelação. Quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo, ele nos capacita a entender, ele ilumina a nossa mente. Logo, quando nós formos ler, é sempre de bom tom nós falarmos o seguinte: Espírito Santo, me ajuda a entender, antes mesmo de ler. Porque a capacidade do entendimento não vai estar em nós, mas na iluminação do Espírito. A parte do Espírito, nós podemos nos equivocar no entendimento e interpretação das Escrituras. E aqui tem um ponto de observação para nós. Se alguém chegar para você e falar que na leitura da Bíblia, o Espírito Santo revelou algo para ela, que sequer se encontra nas Escrituras, abandone e nem ouça.
Não dê nem importância, por mais que a pessoa acredite que isso aconteceu. A única coisa que o Espírito Santo vai comunicar para nós é o que já está aqui, e o que sempre foi entendido aqui. Porque o Espírito Santo nunca poderá dizer para nós algo que está aqui, que ele nunca disse, quando foi escrito já para os seus primeiros leitores. Então, nesse aspecto, precisamos estar atentos, para que, ao invés de querermos achar o que a Bíblia diz, procurar realmente ouvir o que Deus está falando através dela. Porque às vezes podemos confundir a nossa voz com a própria voz de Deus nas Escrituras. Eu quero trazer algumas diretrizes para nós aqui, já que nós temos um apreço tão grande pelas Escrituras. Trouxeram papel e caneta? Deixa eu pegar o pessoal aí. Tem uns aí que trouxeram, mas tranquilo. Algumas diretrizes de um bom manuseio da Bíblia, com uma espécie de pressupostos que devemos ter quando formos nos debruçar sobre esse livro. Primeira coisa, entenda algo. A Bíblia fala sobre todas as áreas da vida. A Bíblia, ela não fala somente sobre a nossa alma ou sobre a nossa salvação. Achar que tudo na Bíblia diz respeito somente à nossa salvação pessoal é não ter entendido realmente a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para qualquer coisa do nosso tempo, para a política, para a ciência, para a arte, para a cultura, para o trabalho, para o lazer, para todas as áreas. A Bíblia vai ser a palavra de Deus. Ela não pode ser nunca compartimentada. Deus está falando para mim. Não, Ele fala para o seu povo. E Ele fala para toda a criação, nas Escrituras. Nunca deveria usar a Bíblia como uma forma de escape. Eu quero ler esse livro porque eu quero aprender como que eu devo escapar desse mundo. Não. Eu devo ler esse livro para buscar entender a sua mensagem e comunicar para esse mundo. E não como uma tentativa de manual de construir um barco e sair daqui, não. É uma leitura para entender o que Deus fala sobre as diversas áreas, e a gente já vem fazendo isso aqui ao longo de alguns meses, e entender a abrangência da Bíblia. Existe um lema de uma organização americana que diz que precisamos aprender a pensar biblicamente sobre tudo. Nós precisamos aprender a pensar biblicamente sobre tudo. Não responde não. Nós pensamos biblicamente sobre tudo? A gente não pensa. Naquilo que vai me favorecer, a gente não pensa biblicamente. Poxa, se eu pensar biblicamente aqui, não vai ser legal. Então eu penso à luz dos termos do meu próprio tempo, da minha época. Então, nesse caso, interiorize isso. Aprenda a pensar biblicamente sobre tudo, pois do contrário, nós vamos ser seletivos naquilo que deveríamos obedecer ou não da palavra do nosso Deus. Segunda diretriz para nós aqui. A Bíblia, quando for manuseada, ela deve ser manuseada na intenção de nos moldar, e não nós moldarmos a Bíblia. Quando é que isso acontece? A todo tempo está acontecendo. Quantas vezes nós ouvimos e ficamos sabendo de religiosos que usam a Bíblia de maneira egoísta? Em que sentido? Usam a Bíblia para fomentar ou justificar todo tipo de preconceito com algumas pessoas ou com algumas religiões. Ou até mesmo usam a Bíblia para perpetuar o medo. Se não fizer isso, Deus vai descer em juízo a você. Se você não participar dessa campanha tal, a sua vida vai se desenrolar, não, vai se enrolar por completo. É usar a Bíblia de maneira egoísta. É moldar a Bíblia no seu próprio interesse para que o quê? Para que pessoas, ao invés de se encontrarem debaixo da autoridade de Deus, fiquem debaixo da autoridade de quem? Dele. E não debaixo da autoridade das Escrituras. A Bíblia, ela nunca pode ser instrumentalizada para os nossos interesses. Não pode ser instrumentalizada, infelizmente ela vem sendo.
seja na política ou na nossa vida pessoal. Quando a gente procura usar um versículo para justificar determinada conduta, não entendendo a razão daquele versículo. Por exemplo, a gente pode usar de maneira indevida aquele versículo de Eclesiastes: não seja demasiadamente justo, para justificar algumas de nossas injustiças. Isso é querer instrumentalizar a Bíblia. É não entender a natureza do livro, é não entender a razão dessa fala na parte do livro, mas simplesmente usar a Bíblia para o nosso próprio interesse. Eu devo evitar sempre fazer com que a Bíblia se encaixe nas minhas preferências. Sou eu que devo me encaixar naquilo que a Bíblia diz em cada uma de suas partes. Penúltima diretriz para nós aqui. A Bíblia, quando for lida, ela deve nos levar à adoração e à obediência. Nunca ao orgulho do conhecimento, eu sei mais que você. Ou fulano de tal sabe mais do que qualquer outra pessoa. A Bíblia não existe para isso e nós não devemos ler nesse sentido. Aquilo que nós conhecemos deve sempre se transformar em quê? Em obediência. E aquilo que nós conhecemos de Deus na palavra deve se transformar em quê? Em adoração. Conhecemos para adorar. A gente não conhece para se inchar, para incharmos o nosso ego, ou o nosso intelecto, para olharmos o outro com um olhar de superioridade. Não, nós conhecemos mais para nos curvarmos diante do Deus que aprendemos nessas escrituras. A leitura da Bíblia vai sempre envolver a nossa mente, mas precisa alcançar o quê? Nosso coração, para nos inflamar com aquilo que aprendemos. E por fim, na leitura da Bíblia, precisamos aprender a ter humildade. Humildade intelectual. Nunca saberemos de tudo da Bíblia. Nunca teremos todas as respostas. Lendo um livro, eu aprendi uma coisa: eu nunca devo me arrepender por não saber tudo. Nunca devo me arrepender por não estar em todos os lugares. E nunca devo me arrepender por não poder resolver tudo. Sabe por quê? Porque só quem pode fazer isso, saber isso, é Deus. Logo nós, enquanto leitores, nunca saberemos de tudo e precisamos ter humildade. Tem uma frase de um acadêmico especialista em Antigo Testamento que ele diz assim: quanto mais achamos que conhecemos Deus, menos o que conhecemos é de fato como Deus é. Se a gente ficar ancorado somente no que a gente conhece, naquilo que a gente conhece, e não na Bíblia, a gente vai criar uma imagem de Deus, que na verdade não é quem Deus é na Bíblia, mas vamos criar uma imagem que se adeque o quê? A minha própria imagem. Vai ser um Deus que nunca vai me contrariar, porque ele vai ser o quê? Vai ser meu ídolo, porque eu sempre estou ancorado naquilo que eu já sei, naquilo que eu sempre aprendi, e não necessariamente naquilo que a Bíblia diz. E aí, só para concluir, nós sempre teremos, meus irmãos, em alguns assuntos da Bíblia, algumas imprecisões teológicas, que a gente nunca vai conseguir resolver. Me resolva aí, por exemplo, rapidamente. Eu estou pegando o Jacinto, que ele já está aqui, eu já tenho uma amizade melhor com ele aqui. Jacinto, me resolva rapidamente a problemática do livre-arbítrio e soberania divina. Bora. Rápido, Jacinto. Possível, meus irmãos. A gente nunca vai resolver isso. Haverá sempre um elemento de ignorância da nossa parte. Resolva como que Cristo pode ter duas naturezas e uma única pessoa. Resolva isso. Nunca resolveremos. Como que Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Nunca resolveremos. Não haverá capacidade em nós de sabermos tudo da Bíblia. Aí você fala: então, Anderson, para que eu vou estudar? Calma. Embora nós nunca saibamos e nunca saberemos tudo da Bíblia, pela graça de Deus e misericórdia dele, podemos saber muito dela. Embora não saibamos tudo, é pela misericórdia dele que podemos saber muito dela. Qual é a minha recomendação final? Pega a sua Bíblia e leia, para que Deus ele comece a falar verdadeiramente conosco e crie realmente uma mudança real nas nossas
vidas. E aí teremos a palavra de Deus não como alimento especial, mas como nosso pão e alimento diário para as nossas vidas. Amém, meus irmãos?